paz, queridos. Uma honra estar aqui ministrando a palavra para vocês. Agradeço a oportunidade aos nossos amados pastores por ter me confiado o altar mais uma vez. Deus é maravilhoso. Nosso pastor Gilson não está conosco essa noite, está ministrando na quadrangular do Howard, um pastor muito amigo, o pastor Aparecido. Mas estamos aqui com nossos amados pastores, pastora Sueli e pastor Marquinhos. Amém? Queridos, enquanto eu preparava essa palavra essa semana, eu escutei muito um louvor enquanto eu me consagrava ao Senhor no altar de Cristo. Então vamos cantar esse louvor agora, preparar o terreno do coração para receber a palavra. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em Lucas capítulo 24. Vamos abrir em Lucas capítulo 24. Vamos iniciar pelo verso 13 ao 16. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o conhecessem. Vamos lá para o verso 28 e 29. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, Senhor, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os 2 discípulos. Queridos, essa história é muito conhecida. Acredito que quem aqui conhece a história dos discípulos de Emaús? Ergue a mão. A maioria. É uma história muito conhecida, né, em meio ao povo de Deus. E por que eles estavam voltando? Porque Jesus foi crucificado. E a cabeça deles estava uma confusão. Então, eles pegaram e estavam voltando para Emaús. Tristes, desiludidos, porque o Senhor deles tinha morrido naquela cruz. E Jesus ressurreto, ressuscitado, encontrou eles no caminho. E mesmo assim, a dor era tanta que eles não conseguiram reconhecer Jesus. O coração estava dolorido. Depois eu vou ler com vocês uma parte que fala que eles questionavam um ao outro. Eles faziam várias perguntas um ao outro. Por que aquilo tinha acontecido? Porém, o coração deles queimava, conforme aquele homem falava das Escrituras. O coração deles queimava. E a partir o pão, quando o Senhor ficou com eles, eles reconheceram que era Jesus. Foi difícil para eles passar por aquela provação. Quem aqui já fez, acredito que todos já fizeram alguma prova, né? Algum dia, prova de escola, de concurso, de faculdade. E não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. A gente vai, por exemplo, uma prova de 20 questões. A gente vai fazendo. Chega, por exemplo, na 10ª, é muito difícil. A gente não tem nem noção do que é aquela. Se a gente não sabe, o que a gente deve fazer? Passa para a próxima. E continua o restante da prova, depois volta, né? Para ver se consegue fazer aquela. Mas, às vezes, o nervosismo toma tanta conta de nós que a gente fica naquela. E fica matutando, e fica tentando puxar da memória. Só que uma prova, ela tem um tempo para ser feita. E, às vezes, esgota o tempo e a gente não consegue terminar a prova. Porque aquela questão difícil nos travou. E é isso que aconteceu com os discípulos de Emaús. A dor era tanta que o coração travou. Travou até o ministério. Eles largaram tudo e estavam voltando. Voltando à velha vida. E o Senhor suscitou no meu coração para falar para vocês de algumas travas que tinha na alma do coração dos discípulos de Emaús. E eu vim falar porque essas travas podem ter no nosso coração, no coração de alguns aqui hoje. Então, vamos estar falando da primeira trava que tinha no coração deles e o motivo deles terem desistido do ministério e não ter reconhecido o Cristo ressurreto que estava diante deles. Primeira trava, o martírio das perguntas pelas quais nós não temos respostas. Como é ruim, né? Acontece alguma coisa na nossa vida e a gente não tem resposta para aquilo.
No mesmo capítulo de Lucas 24, no verso 15. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus estava indo com eles e eles fazendo perguntas um aos outros. Acredito que eles perguntavam, por que aconteceu isso com o nosso Cristo? Pois ele veio para libertar o povo. O nosso rei, o rei dos judeus veio. O que aconteceu? E eles iam se questionando. Queridos, a gente precisa parar de pensar que só porque nós somos crentes em Jesus Cristo, nós temos que ter resposta para tudo. E as pessoas também, muitas vezes, acreditam que porque nós somos crentes, nós temos resposta para tudo. 4 anos atrás, eu e o Carlos acompanhamos uma triste história. Uma pessoa que a gente ama muito, que foi babá dos meus filhos, até hoje nos ajuda muito. Cuidou do Pedro desde os 6 meses. E ela tinha um filho só. Ela teve um filho, criou sozinha esse filho. Um filho maravilhoso. Cresceu junto com o Carlos. E quando ele estava com 27 anos, umas febres, ele foi investigar, ele estava com uma leucemia mieloide. E ele fez o tratamento, fez as químios. E desde o início que ele descobriu isso, ela me perguntava muito. Eu acho que foi que momento difícil que eu passei, quantos questionamentos. Eu perdi as contas de quantas vezes ela chegava para mim e falava, Jéssica, você é uma pessoa muito forte na fé. Por que o meu filho está passando por isso? Por que o meu filho amado, que nunca me deu trabalho, filho único, só me deu orgulho? Por que ele está passando por isso? E muitas vezes eu não sabia o que responder. Mas eu falava para ela que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E nós fizemos muitas visitas para ele, o Carlos esteve com ele, alguns pastores estiveram lá. E ele aceitou Jesus. Ele lia a Bíblia incansavelmente. Ele fez o transplante de medula, teve rejeição e ele foi para a glória. E quando ele estava na UTI, que os médicos falaram para ela que ele poderia falecer a qualquer momento, a prima dela me ligou, falou, Jéssica, você pode vir aqui orar com ela? Ela está muito nervosa, que os médicos falaram que ele pode falecer a qualquer momento. Ela chegou agora do hospital. Chamaram ela no hospital. E eu cheguei, olhei para ela e falei, primeira coisa, eu não tenho uma resposta para te dar. Mas vamos entregar ele para Jesus. Porque Jesus não curou o corpo, mas curou a alma. Está na glória, partiu para a glória. A alma está curada, o corpo está glorificado com Cristo Jesus pela eternidade. Então nós vamos entregar ele. E eu peguei nas mãos dela e ela entregou ele, depois de 1 hora ele partiu para a glória. E naquele momento eu vi que nós não temos as respostas para tudo. Nós podemos se aprofundar nas Escrituras, nós podemos estar aqui na frente nesse altar, mas nós não teremos as respostas para tudo. Nem para o que acontece na nossa vida, queridos, e nem para a vida do outro. Muitas vezes você que discipula, vai chegar discípulos para você trazendo situações e você não vai ter resposta. Mas você vai se manter firme em orar e abençoar a vida daquela pessoa e se manter a fé e a confiança no coração daquela pessoa. E no seu coração também. A cruz foi demais para eles. E muitas vezes a gente acha que a nossa cruz é demais para nós também. Em Gênesis, capítulo 3, verso 5. Satanás falou para Eva, porque Deus sabe que no dia em que comerdes esse fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e o mal. Nós já caímos lá atrás por causa disso. Porque a gente quer ter o conhecimento de tudo. A gente quer conhecer tudo. E nós não precisamos entender tudo. Você não foi chamado para entender tudo. Você foi chamado para confiar sempre. Tenha confiança em Cristo, mesmo que no seu coração você não entenda o que está acontecendo no momento. Confie, simplesmente confie. Em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei.
O que Deus revelar no teu coração está revelado. Glória a Deus por isso, porque há coisas que Ele irá nos revelar. E o que Ele não revelar, aceite e confie, porque algum motivo tem. O Senhor enxerga na curva, nós não enxergamos. Algum motivo tem. Segunda trava, queridos, que estava na alma dos discípulos e podem estar nas nossas almas também. A expectativa de que todo mundo gire em torno da nossa dor. Lucas 24, versos 17 e 18. E Jesus lhes disse: que palavras são essas? Caminhando trocais entre vós. E por que estáis tristes? E respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesse dia? Questionaram, porque o Senhor deles tinha morrido, a dor deles era muito grande. Como que aquele peregrino, que no caso era Jesus, mas eles não sabiam, não enxergavam, não sabia do que tinha acontecido, de tamanha dor que eles estavam sentindo. Ele ficou abismado. Queridos, vamos ter algumas situações em que a gente vai sofrer muito. Você e eu, nós não estamos aqui para sofrer. Não estamos. Mas uma hora um desafio ou outro vai bater na porta. E a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas não vão abraçar a nossa dor como gostaríamos. Porque certas dores só nós vamos sentir. O outro vai estar ali, o discipulador, o pastor, ele vai estar ali abraçando, dando um apoio, orando pela tua vida e intercedendo. Mas só você sabe a dor que você está sentindo. Algumas pessoas não vão abraçar a sua dor por desinteresse. Outras, queridos, porque simplesmente a vida tem que continuar. Estarão intercedendo pela sua vida, mas as pessoas trabalham, têm seus filhos, suas esposas, seu marido, e a vida continua. E não é por isso que você vai ficar com essa trava no teu coração. Há pessoas que se afastam da igreja, que se afastam de Cristo, porque acham que no momento da dor dela, ela não foi abraçada. E muitas vezes as pessoas estavam ali do lado, mas ela queria que a dor fosse abraçada na imensidão que ela estava sentindo. E nós temos que entender, queridos, que nem tudo gira em volta de nós. E muitas vezes as pessoas não vão conseguir suprir aquele vazio, só Cristo vai suprir. As pessoas irão nos apoiar, mas aquele vazio, aquela dor, é só Cristo que vai derramar o bálsamo para curar aquela dor. Se hoje você tem uma trava no teu coração, de que você não foi abraçado, de que você não foi ajudado em algum momento disso que você passou ou está passando, entrega no altar de Cristo hoje, que vai cair essa trava em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não permita que isso trave a tua vida, o teu ministério, a sua vida espiritual. Vou dizer algo para vocês. Se as pessoas não mergulharem na sua dor como você gostaria, pode ter certeza que Cristo mergulha. Ele sabe, ele sente tudo o que nós sentimos. Ele foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, viveu toda a condição humana, menos o pecado. Ele sabe as nossas dores, ele sabe as nossas angústias. Ele sabe como a nossa carne grita, principalmente no momento de dor. Ele sabe. Por isso que ele é o nosso Emanuel, nosso Deus conosco. Nosso Deus Emanuel, que sentiu tudo que nós sentimos, chorou, sofreu, sentiu dor. Se você acha, querido, que ele não te vê, eu venho aqui nessa noite para falar, Deus te vê. Ele tem visto todas as suas angústias, todas. Se as pessoas não estão vendo, ele te vê e ele vai te honrar. Assim como eu já falei uma vez quando eu ministrei aqui nesse altar, toda lágrima derramada no altar de Cristo, nenhuma é desperdiçada. O Espírito Santo recolhe cada uma delas e depois ele nos honra. Se for para chorar, chore, mas chore no altar de Cristo. Se for para sofrer, sofra, mas sofra com Cristo.
Enxergue que Ele está do seu lado, que Ele está caminhando contigo. Deixe as travas do coração cair. Salmo 142, versos 5 e 6. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. E a ti, Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Aleluia, queridos. Ele é o nosso refúgio. Mesmo se olharmos para a direita, não tiver ninguém, não vemos ninguém. Olhamos para a esquerda, não vemos ninguém. Ele é o nosso refúgio aqui nessa terra. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16 e 17, a carta que o apóstolo Paulo mandou a seu discípulo Timóteo. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios as ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Glória a Deus! Apóstolo Paulo, homem tremendo. Homem maduro na fé. Por isso que ele citou. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Porque Cristo me livrou da boca do leão. Que nós precisamos ter, queridos, essa maturidade. Que não trave o nosso ministério nunca. Que a nossa boca nunca se cale, porque nós achamos que não fomos abraçados pelas pessoas. Porque o Senhor nos vê. E eu termino essa trava, falando dessa trava, com um consolo para vocês. No Salmo 46, verso 1 ao 5. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus o ajudará no romper da manhã. Glória a Deus. O consolo está na palavra, queridos. Ele é o nosso refúgio. Ele nos ajudará no romper da manhã. Não importa se a noite foi difícil. Se o travesseiro, as lágrimas rolaram, ao romper da manhã, Ele é o nosso refúgio. A misericórdia dele se renova a cada manhã. E é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Precisamos confiar, queridos. Precisamos confiar. Terceira trava. A dificuldade de lidar com as expectativas frustradas. Lucas 24, verso 19 e 21. E ele lhes perguntou, Jesus lhes perguntou, né, quais? E eles lhe disseram, as que dizem, qual coisas, né? As que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora sobre isso, e já hoje era o terceiro dia de que essas coisas aconteceram. E era o terceiro dia, eles estavam falando para o próprio Jesus, ressuscitado ali na frente. E eles não estavam enxergando. Tamanha trava na alma deles. Gente, imagina como quebrou a expectativa desses homens. Eles caminharam com Cristo. Gente, deveria ser uma emoção caminhar com Cristo, né? Se já é uma emoção para nós aqui, imagina eles caminhando do ladinho. Ele cura um aqui, e cura outro ali, é milagre, e transforma a água em vinho. Aquela emoção. Que homem poderoso. Que homem maravilhoso, veio para remir Israel, remir o seu povo. Só que Jesus já tinha avisado para eles.
É necessário que eu vá. Os dias difíceis estão chegando. Os dias de sofrimento estão chegando. Eu terei que morrer e ao terceiro dia ressuscitarei. Com certeza eles já tinham escutado Jesus falar sobre isso. Só que muitas vezes, tanto eles como nós temos os nossos ouvidos, eles são seletivos. Nós só escutamos o que queremos e a parte boa da coisa. Então, com certeza eles estavam cientes de tudo isso, porque Jesus estava avisando. Mas aquela quebra de expectativa daquele homem maravilhoso, que foi açoitado, crucificado e morreu naquela cruz, acabou com eles. Então, nosso Cristo morreu. Vamos voltar para a nossa antiga vida, para nossas antigas profissões. Acabou tudo. Mal ele sabia que a alegria tinha voltado. Que Jesus Cristo estava vivo. Quantas vezes chega a cruz na nossa vida, chega a prova, e a gente esquece do que Jesus Cristo nos prometeu. Se hoje você esqueceu da promessa que Cristo fez para você, que nesse momento você tente lembrar e peça para o Espírito Santo trazer o seu coração. Porque você tem promessa na sua vida. E eu sei que é difícil o momento de cruz. Assim como foi difícil para os discípulos. Mas esse momento não pode te cegar. Não pode te travar. Peça a Jesus Cristo nesse momento, peça ao Espírito Santo trazer ao seu coração o que lhe foi prometido. Que não importa a luta, que não importa a tristeza, vai vir os dias de vitória. Que nesse momento, assim como o Cristo ressurreto ressuscitou, que o Cristo ressurreto ressuscite todas as promessas no seu coração nesse momento e que todas as travas caem por terra em nome de Jesus. Não desista, querido. Você tem promessas, você é amado de Deus. Por mais que chegou a cruz, está passando pelo deserto, não desista das promessas. Creia naquilo que Ele te falou, te traga à memória aquilo que pode te trazer esperança. Ainda não acabou. Grande é o seu caminho, ainda não acabou. Mas eles não queriam, né? Os discípulos não queriam passar por aquilo. Não queriam ver Jesus ser crucificado, passar por aquela dor, ficar sem Jesus por 3 dias. Aquela choradeira que foi, imaginam, né? Jerusalém chorando. Todos os seguidores, acabou, né? Acabou, o nosso Cristo foi embora. Mal sabia eles que ali foi a vitória. Ali ele venceu. E Jesus Cristo, quando a gente vai estudar a Bíblia, ele era muito direto sobre a missão dele. Ele não romantizava a vinda dele, ele nunca romantizou. Eu vim para morrer. O Filho do Homem vai passar por sofrimento. Ele sabia que a nossa salvação dependeria daquilo e ele veio ciente que ele ia ter que sofrer. E ele passou isso para os discípulos. Mas mesmo assim, na hora do sofrimento, a ressurreição sumiu da cabeça deles. Será que realmente vai ressuscitar? Será que vai ressuscitar mesmo? Está todo mundo triste, chorando? Só vejo luto. Será que realmente vai acontecer? E a gente pensa isso quando a dor está passando. Será que tem saída? Será que Cristo me vê? Será que Deus me vê? Ele vê, querido, ele tem visto. Ele tem visto cada lágrima derrubada. 4ª trava. A lentidão em entender que o sofrimento faz parte do processo. Vamos lá para Lucas 24 novamente. Então Jesus lhe disse: como vocês demoraram a entender e crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Gente, como eles foram lentos para entender, porque além de eles ter tudo que Jesus falou, eram os profetas, tudo que eles já estudavam.
E eles não lembravam do que os profetas tinham falado, que Jesus tinha que passar por tudo aquilo que eles viram. E queria ressuscitar ao terceiro dia. Então, muitas vezes, queridos, nós somos lentos a entender que o sofrimento faz parte do processo. Vou repetir para vocês. Você não foi chamado a sofrer. Mas vai chegar uma hora que nós vamos sofrer. Como Jesus sofreu. E não tem como fugir. O que tem que a gente entender é que o deserto não é lugar de permanência. É um lugar de passagem. Então, você vai passar pelo deserto, você vai vencer e você vai chegar na promessa. Não trave no deserto pensando que acabou, porque não acabou. Jesus está vivo. Se ele está vivo, as promessas dele estão vivas. Ele é fiel à palavra dele. Ele é totalmente fiel à palavra dele, a toda a palavra que proferiu da boca dele, ele é fiel para cumprir. E tudo, queridos, tudo que ele prometeu na vida de vocês vai se cumprir. Creia, não desista. Não importa se chegar o luto, a doença. Não desista, porque se ele prometeu, vai cumprir. João 16, capítulo 16, verso 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Olhe para o vizinho do lado e fala: Jesus venceu o mundo. Creia nas promessas dele. Querido, se ele venceu, tudo tem jeito. Porque a principal promessa foi cumprida. Nosso amado Deus, nosso amado Pai, deu o Filho unigênito dele para nós. O menino nos foi dado. Veio, começou o seu ministério um pouco... Teve pouco tempo de ministério e quantas coisas fez? E ainda falou para nós que se nós cremos nele, ainda faremos coisas maiores que a dele. Você crê nisso? Mas crê mesmo? Que a tua fé nele é tão grande que você fará coisas maiores que ele? Ele é maravilhoso. Glória a Deus que ele nos chamou. Que ele chamou você aqui. Chamou pelo nome. Tentem puxar na memória. Como que você era antes de conhecer Cristo? Como você era, Rafa? Não quer nem falar, né? Deixa para trás, né? Como você era, Pedro? Deixa para trás, né? Nem... Glória a Deus que ele nos encontrou, que ele te encontrou. Que nós nos apaixonamos por ele. Que ele nos seduziu e nós nos deixamos seduzir. E estamos aos pés dele todos os dias. Todos os dias. E ele tudo fará nas nossas vidas. Não deixe que essas travas atrapalhem o teu caminhar. Atrapalhem o seu trabalho secular que você tem fora daqui. Não permita que atrapalhe o seu ministério. Não permita que atrapalhe o seu casamento. Não permita que atrapalhe a tua paternidade, a tua maternidade. Cristo te fez e te chamou para que você seja vencedor nele. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala que viveremos de glória em glória em Cristo Jesus. Ele não quis dizer que será somente glória do mundo, que não teremos problemas, que não teremos problemas financeiros, que o luto não baterá à nossa porta, a doença, mas de glória em glória em Cristo Jesus. Porque nós não somos daqui. Nós somos tão apegados aqui, mas nós não somos daqui. A nossa pátria é lá em cima. Então vamos aprender a buscar as coisas do alto. Buscar as coisas do alto.
Quando o sofrimento bate à porta de vocês, vocês buscam nas coisas naturais ou nas coisas sobrenaturais, ou nas coisas do alto? Porque todas as respostas, muitas respostas, como eu disse, não teremos. Mas vamos colocar aqui algumas revelações. Mas as revelações que nós precisarmos, Ele quiser dar, porque Ele também tem o tempo de silêncio dele. E todos os consolos estão aqui. E quando chega a cruz na nossa vida, a gente procura aqui o consolo? Aonde que a gente tem procurado os nossos consolos? Aqui nas coisas de baixo? Com quem você tem se aconselhado? Com mulheres de Deus, com homens de Deus? Ou com pessoas que, infelizmente, ainda não servem a Deus e que podem te aconselhar de maneira totalmente errada e plantar coisas no seu coração que entristecerão o coração de Jesus? Cuidado com os seus ambientes, queridos. Cuidado. E é engraçado porque eles viveram todos aqueles milagres. Jesus falou da crucificação, mas eles não colocaram no script deles a crucificação. Essa foi uma das travas que quebrou as expectativas, que eles foram tardios a entender o que estava acontecendo, porque aquilo não estava no script deles. E quantas coisas Jesus nos fala, e a gente ignora e não coloca no nosso script. E daí acontece e nós ficamos totalmente frustrados e travados. Muitas vezes, queridos, não está no nosso script, mas está no script de Deus. E é isso que importa. O que importa é isso. Está no script de Deus. Primeira Pedro, capítulo 4, verso 12 e 13. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela quais vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se, pois estarem tomando parte do sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. A gente quer participar das glórias de Cristo, mas não quer participar dos sofrimentos dele. A gente quer a promessa e não quer passar pelo processo. E Pedro foi muito assertivo. Alegre-se por estarem tomando parte dos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória deles for revelada. Porque a glória dele vai ser revelada a nós. Então, alegrem-se que no coração de vocês tem a paz que excede todo entendimento, a paz que não depende das circunstâncias. Não que a gente não fique triste, queridos. Nós ainda não temos o corpo glorificado. A gente fica, a gente se frustra. A gente chora, as lágrimas correm. É bom chorar. É bom, a gente coloca para fora, a gente se alivia. Mas o sofrimento não pode te travar. Não permita que te trave. Jesus sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração se queimava dentro do peito quando ele falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos, uns com os outros seguidores de Jesus. Ali naquela mesa, ao partir o pão, as travas caíram. E eles reconheceram Jesus. Se eu pudesse dar um nome para essa ministração, seria a cura do coração dos discípulos de Emaús. Porque não foi à toa que Jesus encontrou eles, gente. Não foi assim, Jesus ressuscitou, vou andar por aí. Não, Jesus foi lá para curar o coração deles, porque o ministério deles tinha acabado. Eles estavam voltando à velha vida.
E assim que abriu os olhos, eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. Voltaram rapidinho para o ministério. Porque quando Jesus cura o nosso coração, ele derruba as travas do nosso coração, a gente não abandona ele, a gente não abandona as promessas que ele colocou sobre a nossa vida. As travas se caem na mesa, na experiência da mesa. Eu escutei esses dias uma ministrante falando assim, que Jesus nunca fica apático, gente, perante uma mesa. Ou ele senta e ceia, ou ele vira. Mas ele nunca fica apático diante de uma mesa. Ou ele senta e ceia e cura, ou ele vira. Em momento da nossa vida, ele vira a mesa, né? Quando a gente está muito rebelde, ele vira a mesa mesmo. Faz uma reviravolta para que os nossos olhos se abrem. Depende de como nós estamos, né? Se não está tanto assim, ele senta e ceia, cura o coração. Tem vezes que ele tem que virar a mesa para que a gente enxergue as coisas. No caso dos discípulos, no partir do pão, na hora da comunhão, da experiência da mesa, os olhos se abriram.